Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores. Estamos conversando com o professor Oswaldo, que está nos dando uma aula, né, sobre atualizações, podemos dizer assim, professor, relacionado à questão de tecnologia. Vendo o senhor falar dessa maneira e pensando daqui 20, 30 anos, que a gente pensa, nossa, mas não vai demorar, muito pelo contrário, é um pulo, né, é um sopro. Não é assustador essa situação de a gente perceber que terão máquinas no lugar dos seres humanos e que nós, humanos, e nossos filhos, nossos netos, terão que ser muito mais inteligentes, terão que estudar mais, né, para que não tenhamos a possibilidade das máquinas tomarem os nossos empregos? É mais ou menos essa situação. A maior inteligência contra a maior força das máquinas. Eu acho que tem duas maneiras de você avaliar os cenários do futuro. Uma otimista é que, com os sistemas inteligentes e a melhoria da tecnologia, nós poderemos ter maior longevidade e maior qualidade de vida. A humanidade tem vivido cada vez mais, os humanos vivem cada vez mais e melhor com o passar do tempo. E essas novas tecnologias, inclusive com os sistemas inteligentes, devem trazer uma melhoria ainda maior. Essa é a visão, digamos, otimista. Nós também podemos ser pessimistas e estar preocupados com o que virá com o possível desemprego ou o possível ócio, né, dos humanos, que não teríamos muitas funções a realizar quando as máquinas puderem nos substituir na maioria das atividades. Pode ser um pouco assustador, e é por isso que eu acho que nós deveríamos discutir esses assuntos com mais frequência, até porque já está passando da hora de se criarem mecanismos para ética de sistemas inteligentes. Aqui é importante ressaltar que um sistema inteligente pode ser um robô físico, mas o sistema inteligente pode estar num computador, né? Ou o sistema inteligente se comunicar com o nosso telefone celular. Não serão só os robôs que nos tomarão um emprego. Os sistemas inteligentes que não têm o formato de robô, que não têm jeito de robô, também tomarão emprego. Então, a ética, essa ética não é só das máquinas, mas dos sistemas inteligentes. Este assunto precisa ser discutido urgentemente, e, inclusive, nós precisamos verificar quais são as modificações na educação que precisamos implementar para poder conseguir vencer os desafios que estão por vir. Você mencionou muito bem que os nossos filhos e netos talvez precisarão ser ainda mais inteligentes. Eu prevejo que haverá uma classe de super-humanos que desenvolverão essas máquinas inteligentes. Então, o conselho que se pode dar a um jovem que hoje busca formação sofisticada numa universidade como a USP é que eles devem brigar, lutar para estar entre esses super-humanos que desenvolverão as máquinas inteligentes, pois esses humanos serão muito bem recompensados, ou pelo menos até o estágio em que as máquinas não os superam. Mas, obviamente, quando pensamos na sociedade, não podemos apenas nos preocuparmos com os indivíduos, os jovens que trilharão carreiras como carreira universitária. A população é muito maior do que o número de pessoas que vão atuar na construção dessas máquinas inteligentes. E, para isso, a sociedade precisa rapidamente verificar quais são os mecanismos de proteção que nós teremos para as pessoas menos favorecidas. Já há experimentos de renda mínima em alguns países desenvolvidos, são países com populações pequenas e ricos, de maneira que pode ser que a experiência deles não possa ser replicada no Brasil,
mas eu acho que maneiras de proteger a população que possa ficar desempregada, ou no grande número de desempregos, precisam ser planejadas desde já. Nesse ponto é muito importante também verificar que, infelizmente, as políticas adotadas pela maioria dos governos normalmente não levam em conta evidências do conhecimento. Os interesses de classes e corporativos ou de grupos muitas vezes se sobrepõem às políticas que deveriam ser implementadas com base em evidências científicas. No caso presente, mais do que nunca é importante levar em consideração o conhecimento que é gerado, o funcionamento de sistemas complexos sobre o qual hoje já há muito conhecimento. Isso precisa ser levado em conta nas nossas políticas, inclusive para lidar com esses assuntos complicados, como o que fazer no futuro com as máquinas inteligentes. Voltando ao aspecto otimista, eu queria falar um pouco da pesquisa que nós fazemos aqui no Instituto de Física de São Carlos, em colaboração com muitos outros grupos do Brasil e do exterior, que é a integração de conhecimentos de computação com conhecimentos de física para aplicação em medicina, por exemplo, medicina ou em outras áreas de biologia. Então, nós temos projetos de diagnóstico precoce de câncer, por exemplo, em que nós precisamos combinar tecnologias de várias áreas para produzir os sensores que nós esperamos sejam de baixo custo e que permitam diagnóstico precoce para o grosso da população e não só para a população que tem acesso aos melhores hospitais ou aos grandes centros. E nessa pesquisa de conhecimentos de física, de ciências materiais ou de nanotecnologia, nós empregamos a experiência de como construir os biosensores. Da área de medicina, obviamente, vem os problemas, o que é mais relevante ser abordado, que tipo de, no caso do câncer, que tipo de câncer que merece mais atenção num determinado momento. E a combinação com as técnicas de computação é essencial porque o processamento de dados, principalmente com a grande quantidade de dados que hoje a gente já começa a coletar, esse processamento de dados só é feito de maneira eficiente com técnicas computacionais. Um dos objetivos de mais longo prazo, aí, não só do nosso grupo, mas de outros grupos também, é produzir sistemas de diagnóstico inteligentes que possam auxiliar o médico no diagnóstico e na escolha de terapia. Para isso, você precisa não só de ter sistemas eficientes de baixo custo para análises clínicas, mas também você tem que saber processar toda a informação que vem, não só de um paciente, mas de muitos pacientes, fazer processamento de imagens e processar texto. Porque você ganha muito na capacidade de diagnóstico se você puder fazer uma varredura da literatura e, com isso, melhorar a sua capacidade de interpretação dos dados que você está analisando. E nós voltamos agora, em processamento de línguas naturais, ou processamento de texto, aquilo que eu mencionei desse movimento que está em curso para ensinar o computador ou um sistema computacional a ler e a interpretar texto. Novamente, essa é uma área em que São Carlos está muito bem servida, porque nós temos sediado aqui no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, daqui da USP, o núcleo interinstitucional de linguística computacional, que é um núcleo de pesquisadores que incluem pesquisadores da USP de São Carlos, da UFSCar, da Unesp de Araraquara e de outras universidades brasileiras, cujo objetivo principal é desenvolver tecnologia e ferramentas para o computador
lidar com língua natural, né? Fazer tradução automática, interpretação de texto, sumarização de texto e, no caso de diagnóstico, uma das coisas mais importantes é fazer a classificação. Um exemplo recente de trabalho de pesquisa feito aqui no nosso núcleo, com colaboração de pesquisadores da Faculdade de Medicina de São Paulo e da UFSCar, é de identificar pacientes que têm dificuldades de língua, que são dificuldades indicativas de que aquele paciente pode desenvolver o mal de Alzheimer. Sabe-se hoje que estágios pré-Alzheimer podem ser identificados a partir de mudanças no padrão da língua que o paciente, ou a pessoa, o homem ou a mulher, usa. E há um trabalho muito interessante no núcleo que foi capaz de distinguir pacientes de Alzheimer que já são diagnosticados com Alzheimer de pacientes que apresentavam essas dificuldades cognitivas leves, que é um estágio pré-Alzheimer. O grande valor desse resultado é que, uma vez diagnosticada essa dificuldade de uso de língua pré-Alzheimer, terapias podem ser aplicadas. Terapias, muitas vezes, não invasivas, podem ser aplicadas que vão retardar o desenvolvimento da doença. Então, essa é uma área muito promissora em que você está fazendo diagnóstico em medicina, mas a partir de processamento de línguas. Então, você vê que é uma junção de muitas áreas do conhecimento. Aliás, das 3 grandes áreas de conhecimento que você tem: a área de exatas com computação, medicina, a área de ciências biológicas e linguística, a área de humanidades e ciências sociais. Então, é um trabalho que congrega experiências e conhecimentos das 3 grandes áreas do conhecimento. Professor, você já tinha parado para pensar que o senhor vindo de Barretos, hoje lá tem um grande centro no tratamento e diagnóstico de câncer, e tanto tempo depois o senhor trabalhar para a confecção de um equipamento que justamente vai promover a antecipação de um surgimento de um câncer? Como eu talvez já tenha mencionado em uma outra oportunidade, que a colaboração que nós temos para a pesquisa em câncer é, de fato, com o Hospital de Câncer de Barretos. E a razão pela qual a colaboração se dá com o Hospital de Câncer de Barretos e não com outro hospital de câncer não tem a ver com o fato de eu ser barretense, mas foi uma coincidência. Mas, como você deve imaginar, é um prazer enorme fazer essa colaboração, inclusive porque, do ponto de vista da logística, me facilita que, quando eu vou a reuniões do Hospital de Câncer, eu posso aproveitar e visitar minha família. Então, foi um prazer enorme, um orgulho imenso que eu tive de poder voltar à minha terra natal para contribuir com pesquisa. Professor, eu vou pedir então para que o senhor deixe algum site, e-mail, alguém que tenha algum interesse nesses novos equipamentos, nessas novas pesquisas que a sua equipe anda desenvolvendo, e algum site para as pessoas conhecerem mais o trabalho da equipe da EFISC. Seriam 2 sites: o site do nosso próprio Instituto de Física de São Carlos, que eu recomendo para todos, e não só para a nossa área, mas para qualquer outra área, até porque nós temos notícias atualizadas de que mais relevante ocorre em pesquisa e desenvolvimento aqui, é noticiado no site. O outro site que eu recomendo é o do NILC, do nosso Núcleo de Linguística Computacional. Ele é www.nilc.icmc.usp.br. Se alguém que fizer uma busca com NILC, NILC, encontrará esse site. Nesse site há muitas informações sobre os vários projetos e programas que nosso núcleo tem desenvolvido ao longo de 24 anos. O ano que vem completamos 25 anos. E o meu e-mail, que está à disposição, é o mais simples que pode ter, é o meu apelido @ifsc.usp.br. Bom,
programa de hoje, então, fica por aqui. Até mais. Sou Gabriela Olaio.